Boa noite, nossos amigos e demais estudiosos do Espiritismo. Voltamos a apresentar uma nova edição do Encontro com o Espiritismo, hoje que é dia 11 de março de 2021. E gostaríamos de conversar hoje sobre a necessidade que nós, que somos espíritos atrasados, frágeis, não é? A necessidade que temos da oração, de fazermos a prece e de cultivarmos este hábito salutar, construtivo, fortalecedor à nossa alma, que somos sempre necessitados, sempre precisados. E nós admiramos Paulo, o apóstolo, que ele demonstrava ser o apóstolo que tinha mais segurança, mais fé, era Paulo. Embora ele não fosse, como diz as Escrituras, ele não fosse do grupo dos 12 apóstolos, que nem Jesus ele conheceu pessoalmente, mas ele se declarou apóstolo do Cristo e, segundo as Escrituras, ele só, Paulo, pela sua capacidade intelectual, moral, espiritual e, acima de tudo, recebendo a inspiração dos guias espirituais da humanidade que usavam Paulo como médium. Ele era médium na visão espírita e era um médium de primeira classe, de uma boa classificação, Paulo apóstolo, e trabalhava ele sozinho pelo grupo dos 12 apóstolos, dentro da grandeza da sua fé. E ele, no momento de provações que ele também tinha, que era uma criatura humana, não era nenhum santo, e nem era do nível de Jesus, que era puro, um anjo entre nós. Ele era apenas um trabalhador do cristianismo naquela época. Mas ele deixa claro que no momento de provações, que ele queria enfraquecer, aí ele sempre dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Muita fé. Quando ele escrevia aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele vivia sempre trabalhando, e o trabalho na prática do bem, o trabalho pelos semelhantes, não deixa de não ser também uma prece, uma oração. A oração, a prece, não é só aquela tradicional que nós nos recolhemos e entramos na sintonia com Deus, com o Cristo e com os espíritos de luz. Não é somente essa fé, aliás, essa prece tradicional, esta oração, mas todo trabalho digno, todo trabalho profissional ou religioso que seja digno, não é? Não deixa de não ser uma prece, não deixa de não ser uma oração. E abrindo um pequeno parênteses, quando se fala da necessidade da oração e da prece, que é um bom hábito para nós, que somos espíritos ainda dentro das nossas limitações, nós sempre recordamos que há pessoas que nem fazem preces por si e muito menos pelos outros. Por quê? Porque essas criaturas se autoanalisam e a conclusão que tiram, recordando, ou seja, autoanalisando-se, ou analisando as suas imperfeições morais, a sua pouca capacidade, essas criaturas se sentem indignas de fazer uma prece, nem por ela nem pelos outros. Ora, Deus, como vê melhor do que a gente,
vê que essas criaturas também têm humildade, porque elas se sentem indignas quando analisam que são as suas inferioridades morais. Aí elas não se acham com capacidade, se acham indignas de pedir a Deus, nem por ela nem pelos outros. Chama-se humildade. E é isso que Deus vê. E quando falamos nisso, nós recordamos a parábola do fariseu, que Jesus conta no Evangelho, a parábola do fariseu e do publicano. Ora, o que diz essa parábola, que representa a humanidade dos dois lados, não é? A hipocrisia, a arrogância, e do outro lado representa o que? A humildade. E que Jesus diz nessa pequena história, que se chama parábola, que no templo de Jerusalém havia dois homens no templo fazendo uma oração. O primeiro era o fariseu arrogante, se achando com todo o direito, porque cumpria a parte material da sua religião. Pagava o dízimo, porque era rico, não era? E praticava o culto exterior do judaísmo, da sua religião, praticava os rituais da sua religião. Em outras palavras, era um bom devoto, mas era orgulhoso. Era um bom devoto, mas era arrogante, e até que achava que Deus tinha obrigação com ele. E nós vemos hoje, em templos religiosos, que nós não citamos o nome, muitos representantes, muitas autoridades religiosas, fazendo orações a Deus e exigindo de Deus, como se Deus tivesse obrigação com ele. Quando Deus não tem obrigação com ninguém, nós é que temos obrigações para com Deus. E é uma prece, esse tipo de prece é a prece do fariseu, que era arrogante, exaltado, orgulhoso, e achando que Deus tinha obrigação com ele. Deus não tem obrigação com ninguém. E na parábola, do outro lado, estava quem? Estava o publicano, que na oração, ele batia no peito, que era um costume dos judeus, olhava e não olhava nem para cima, e dizia: Senhor, eu sou tão imperfeito, eu sou tão limitado, eu sou tão pecador, que eu não tenho nem coragem de te fazer uma prece, de fazer um pedido, devido às minhas inferioridades morais, às minhas qualidades. E ele próprio exaltava as qualidades morais negativas. Aí Jesus então pergunta: quem voltou para casa confirmado? Foi o fariseu, arrogante no pedido, porque cumpria, era um bom devoto da religião, mas nem sempre o bom devoto é um homem de bem. Nem sempre um bom devoto é um homem humilde. Ao passo que o outro, que reconhecia os seus defeitos morais, que nem sequer olhava para cima para pedir a Deus, e não pedia, não era? Ele era que tinha humildade. E quem voltou para casa, afinal, quem voltou para casa justificado? É a pergunta de Jesus na parábola. Quem voltou? Claro que foi o publicano, que era tido como um pecador e reconhecidamente um pecador, e ele próprio reconheceu, dentro do seu princípio de humildade. Ele é que voltou para casa justificado, porque não tinha arrogância no pedido a Deus, não tinha orgulho no pedido a Deus. Então, é o caso de muita gente que não oram, não fazem prece nem por si e nem pelos outros, porque reconhecem que são indignos de pedir a Deus. Chama-se humildade. Então, Paulo, o apóstolo, fechando o nosso parêntese, Paulo diz, nos momentos de fraqueza, da fé, aí ele dizia: tudo posso naquele que me fortalece, e renovava as energias. Que essa frase deve ser bem refletida, bem aceita por nós, nos momentos de fraqueza, no momento de desânimo, no momento em que enfrentamos as nossas provas aqui na Terra, como espíritos inferiores, espíritos atrasados como somos.
E de modo que na mensagem aqui de Emmanuel, aqui que é o mas e os discípulos, né? O mas é uma conjunção, mas, todavia, contudo, chama-se uma conjunção. E então, o Espírito Emmanuel, analisando mas e os discípulos, não é? Tudo aquilo que tem um mas, tem um contrário no meio. Aí ele diz, o discípulo aplicado, assevera o aplicado, aquele que segue o Cristo, de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá o de recursos, segundo a minha necessidade. Esse é o aplicado, esse é o verdadeiro discípulo, que representa Paulo, o apóstolo. Aí diz mais, não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus, o Cristo de Deus, me conduzirá. É o que ele diz. E vai mais além. O aprendiz preguiçoso, ocioso, declara, não descreio da bondade do Cristo, mas, olha aí a conjunção adversativa, mas, porém não tenho força para o trabalho cristão. Esse é fraco, é um discípulo fraco. Aí diz, sei que o caminho permanece em Cristo, mas o mundo não me permite seguir. Quer dizer, aquele que está mais apegado ao mundo material do que ao próprio Cristo. Não quer seguir o caminho do Cristo, porque ainda está muito materialista e muito materializado, é apegado aos gozos da matéria. É este aí. Tem o Cristo na boca, mas não tem na prática e nem tem no coração. E diz Emmanuel ainda mais, para encerrar a sua pequena mensagem. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia em Deus e no Cristo e delibera viver-lhe as lições. Esse é o verdadeiro discípulo, que é aquele primeiro, e não o preguiçoso, o ocioso, o que deixa para depois. Aí ele diz, o segundo, que é o preguiçoso, estima o descanso no vale fundo da preguiça, da experiência inferior. Reconhece as graças que vêm de Deus e do Mestre que lhe conferiu. Aí vem o mas, porém, todavia, prefere furtar-se à prática delas, porque ele é preguiçoso, é ocioso. Ora, o primeiro, que é o aplicado, o aluno, o discípulo bem aplicado, fixou na mente a luz divina e segue adiante. Nós estamos tirando aqui algumas propagandas desagradáveis. O segundo parou o pensamento nas suas próprias limitações. Por quê? Porque é preguiçoso. Ora, o mas, o contudo, o todavia, o porém, é a conjunção que, nos processos verbalistas, habitualmente nos define a posição da alma interior perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, experimente-no a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a preguiça, a impermeabilidade e a indiferença. Para aquele que vai analisar demais, eu gosto do Cristo, sou do Cristo, mas sou imperfeito e nada faço. E assim leva a vida. Ora, assim aconselha o Cristo, mas não posso fazê-lo. Confissão de ineficiência. Lembremos de que Paulo de Tarso, para encerrar aqui a mensagem do Espírito Emmanuel, ele diz, lembremos de que Paulo de Tarso, o grande apóstolo, não obstante apedrejado e perseguido pelos inimigos, conseguiu afirmar, sem nenhuma dúvida, e vitorioso,
a carta que escreveu aos Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, meus prezados amigos, analisemos essa mensagem e apliquemos essa mensagem no dia a dia das nossas provações da vida. Muita paz para todos e até o novo programa Encontro com o Espiritismo, com um novo tema.